aos fellows que forem lá no dia, eu gostaria que vocês anotassem as informações mais importantes que vocês considerarem, aquilo que possa ser diferente daquilo que vocês ouviram durante as nossas aulas, tudo aquilo que seja relevante, que seja novidade, ou que traga algum tipo de controvérsia, vocês anotem, porque eu vou perguntar para todos vocês aí o que vocês trazem de novidade lá do Pentacan Day, tá bom? E Exato. eu pedi também lá o Evandro para que peça ao Renato para também abordar a questão do Corvis, porque aqueles índices lá, a gente vai muito por aqueles códigos de barra, de cor, mas é importante que ele possa também abordar o Corvis como uma ferramenta também de segurança para os procedimentos refrativos. Então, vocês anotem tudo e na sessão seguinte, na semana seguinte, vocês vão apresentar para nós essas novidades lá do Pentacan Day, tá bom? Perfeito, Reinaldo. Então, Maria Luísa, seja bem-vinda. Vamos começar, então. Só veja se está passando o slide para mim, fazer um favor, se eu vou ir com o mouse ou com o teclado. Passou? Então, passou, está Passou. ótimo. Vamos em Ótimo. frente. Gente, boa noite. Meu nome é Maria Luísa, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone pela Santa Casa e fiquei responsável pelo tema a relação da cirurgia refrativa com o glaucoma. Então, primeiramente, eu vou explanar duas situações em que tem a relação da cirurgia refrativa com o glaucoma. A primeira situação é a avaliação do paciente com glaucoma ou suspeita de glaucoma que já chega com a cirurgia refrativa prévia. Nessa primeira situação, a parte desafiadora será a avaliação assertiva da pressão intraocular, já que a gente habla uma região da córnea. Porém, hoje, felizmente, a gente tem instrumentos, tonômetros, que eu vou falar posteriormente, que oferece essa medida da pressão intraocular corrigida. A segunda situação é a indicação ou não de uma cirurgia refrativa para pacientes com glaucoma, suspeita de glaucoma e até mesmo aqueles pacientes que têm fatores de risco para desenvolver o glaucoma. Por exemplo, a hereditariedade, a miopia, que eu vou falar o motivo, que é o principal, e até principal não, um dos fatores de risco para desenvolver o glaucoma, a sensibilidade à hipertensão por corticoides e a dispersão pigmentar. Então, nessa situação que eu vou abordar principalmente nessa aula. E nessa situação é importante a documentação anatômica por meio da retinografia e por meio do OCT e o funcional por meio do pelo campo visual. É importante falar que as alterações anatômicas serão primeiros que as funcionais, que é pelo campo visual. Outro ponto relevante nessa situação, que ainda não há consenso na literatura, que contraindica ou não a cirurgia refrativa nesses pacientes que têm glaucoma, suspeita de glaucoma e os fatores de risco. Então, a gente vai colocar nessas aulas, ter uma parcimônia se a gente vai contraindicar ou indicar a cirurgia refrativa. De acordo com como eu falei, os pacientes candidatos à cirurgia são frequentemente jovens, idade na qual a prevalência de glaucoma é baixa. Com isso, o diagnóstico de glaucoma primário ou secundário nessa faixa é desafiador. Outro desafio é a pressão intraocular, que é um dos fatores de risco para evoluir com glaucoma. A pressão ela pode ter flutuações de acordo com a idade, até mesmo o horário que afere a pressão, e isso dificulta o diagnóstico de hipertensão ocular e de glaucoma. E outro desafio são as variações anatômicas relacionadas aos erros refrativos, particularmente a miopia, que a gente pega muito na prática, né? Dificultando a avaliação da lesão glaucomatosa. Como demonstrado nessa imagem aí, que a gente tem que tomar bastante cuidado,
Porque o disco óptico miópico oblíquo e essas áreas de atrofia peripapilar gera a limitação na avaliação inicial do glaucoma. E com isso coloca como suspeita de glaucoma esses pacientes de alto míope. Então a gente tem que ter um diagnóstico diferencial de glaucoma e essas alterações miópicas. E como que a gente vai ter esse limiar? A gente vai colocar uma linha, né? E aqui, né? com glaucoma a gente vai ter o diagnóstico com o passar do tempo, já que o glaucoma, ele é por si só, denomina uma doença progressiva e vai ter alterações anatômicas e funcionais, gerando só o alto míope, não vai ter essas alterações futuras de forma progressiva. Então, segundo a Academia Americana, 9 a 28% dos pacientes com miopia têm glaucoma primário de ângulo aberto. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a miopia por si é um fator de risco para o glaucoma, sendo que para cada uma dioptria de aumento da miopia, o risco de glaucoma aumenta 20%, elevando intensamente a partir das 6 dioptrias, ou seja, naqueles pacientes que têm alta miopia. E quais são as preocupações que giram em torno desses procedimentos, principalmente o LASIK e o EPI-LASIK? Por quê? Esses procedimentos geram um aumento agudo da pressão quando atinge os 65 milímetros de mercúrio, quando a sucção é aplicada. E houve relatos que esses defeitos no campo visual são atribuídos à compressão mecânica ou isquemia do nervo óptico gerado por essa pressão de 65 milímetros de mercúrio temporário da pressão intraocular. Calma aí que está tampando aqui. E quais os motivos dos cuidados que temos que ter ao realizar a cirurgia refrativa nesses pacientes? Como eu explanei anteriormente, tem esse aumento da pressão de 65 milímetros de mercúrio no intraoperatório, podendo piorar ou gerar uma lesão do nervo óptico glaucomatosa. Tem a perda do parâmetro corneano, ou seja, a espessura corneana muda após as ablações refrativas, mas que felizmente hoje tem o Corvis, o ORA, que dá essa medida da pressão corrigida. E na literatura fala que a cada 15 micras corrigimos uma dioptria, porém a cada 10 micras temos uma variação de 0,35 a 0,38 na pressão intraocular do paciente. E córneas com 450 micras tem uma pressão subestimada de 5,2 milímetros de mercúrio. Então, colocando na prática, se a gente afere uma pressão de um paciente que foi submetido a uma cirurgia refrativa de 15, ele não é 15, ele tem uma pressão mais ou menos de 20 a 21 milímetros de mercúrio. Então, como a gente pode fazer para minimizar os riscos para evoluir essa doença de base, né? Que é o glaucoma, a suspeita de glaucoma e os fatores de risco. A gente vai fazer uma história clínica completa e um exame oftalmológico detalhado. Como será essa história clínica completa? A gente vai questionar. E quais são os questionamentos? O paciente de história tem uma PIO mal controlada? Tá respondendo com um medicamento? Ele responde aos tratamentos propostos de maneira geral? O paciente faz uso de uma terapia máxima para controle de pressão ocular? O paciente já passou por procedimentos cirúrgicos oftalmológicos previamente? Essa é uma história clínica base. Além disso, os exames para o status de glaucoma, né? A gente pede um campo visual, um OCT de mácula e de camadas de células ganglionares para a gente ver as alterações anatômicas, a retinografia basal e uma estereofotografia de disco, uma paquimetria ultrassônica e uma gonioscopia. Além disso, a gente vai aferir a pressão intraocular. A literatura fala que a gente tem que fazer pelo menos 3 medidas, mas por quais tonômetros? Eu vou explanar, mas na literatura fala que cada tonômetro oferece melhor desempenho em diferentes situações oculares. E é relevante manter o mesmo tomômetro para o mesmo paciente,
para fins de diagnóstico e acompanhamento. Quais são esses tonômetros? O tonômetro de aplanação de Goldman, que é o padrão ouro, e que a maioria das clínicas possui. Tem um tonômetro de não contato, que avalia a biomecânica da córnea e corrige a pio medida, de acordo com a ablação, né, corneana. A gente viu o Corvis e o Ora, que tem na ocular, e a gente já teve aula anteriormente deles. Tem uns tonômetros de rebote, o iCare, e tem um tonômetro de contorno dinâmico, que é o Pascal também. E na literatura, na Academia Americana, falou que ele possui maior acurácia nas córneas mais finas, como após as cirurgias refrativas. Então, quando a gente vai contraindicar a cirurgia refrativa em pacientes glaucomatosos? É igual eu disse, a gente tem que ter umas parcimônias para a gente contraindicar e indicar, tá bom? Quais são essas contraindicações? Quando a gente percebe que o glaucoma está em progressão, quando a gente tem perdas visuais importantes, a gente vê que tem uma simetria do lado direito com o lado esquerdo, a gente tem que ter essa parcimônia também. Paciente que tem sensibilidade no uso de corticoide e tem um aumento expressivo da pressão intraocular com mais de 7 dias de uso desse corticoide, por exemplo, na cirurgia refrativa do PRK, e pacientes que foram submetidos já a cirurgias filtrantes. E quais a técnica a gente pode escolher? LASIK ou PRK? Qual que é melhor nesses pacientes? O LASIK deve ser contraindicado em situações que já se tem dano glaucomatoso moderado, evidenciado pelo nervo óptico. O PRK não necessita daquele anel de sucção, criação de flaps, tornando um procedimento seguro e com menor risco intraoperatório para o paciente de glaucoma primário de ângulo aberto ou para aqueles pacientes que são hipertensos ocular. Agora eu irei falar um pouquinho do procedimento de PRK associado com a corticoterapia. É importante ressaltar o uso do corticoides tópicos e mesmo orais pode interferir na pressão intraocular desse paciente e, consequentemente, gerar essa lesão glaucomatosa. E no PRK, o uso de corticoide de forma prolongada deve ser levado em consideração, ou seja, colocar na balança se é melhor o PRK por causa da corticoterapia ou o LASIK, que tem aquele aumento da pressão de 65 milímetros de mercúrio. Então, a conclusão dessa aula, a gente tem que avisar o paciente que vai ser submetido à cirurgia refrativa sobre o efeito e suas medidas de pressão intraocular, tanto pré-cirúrgico e pós-cirúrgico, e o acompanhamento. Eu acho que tem que haver uma comunicação do médico da cirurgia refrativa com o paciente, com o profissional glaucomatólogo, para haver uma comunicação. Deve ser encaminhados a um especialista em glaucoma quando indicado e deve manter este acompanhamento de forma rigorosa. As minhas referências é o CBO, Academia Americana, e 2 livros. Obrigada. Perfeito. Maria Luísa, pode desligar aí, pode fechar o seu PowerPoint. Sua apresentação foi bastante completa, bastante objetiva, e praticamente você já falou tudo. Pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto estão sob controle e fazem uso da medicação rigorosamente, comparecem às propedêuticas de glaucoma, e pacientes, normalmente, que não faltam ao acompanhamento, não existe uma contraindicação na realização da cirurgia refrativa. Por outro lado, pacientes rebeldes, que normalmente não fazem acompanhamento periódico, que fazem uso irregular de medicação antiglaucomatosa, naturalmente, os pacientes não devem ser operados. Okay? Lembrar também o seguinte, como a doutora Maria Luísa já comentou, o tonômetro de Goldman, quando ele foi criado, que é o padrão ouro nas nossas tonometrias convencionais, o Goldman ele levou em consideração que a maioria das córneas tem uma espessura central de 540, 530 microns. Então, o tonômetro foi aferido para córneas que têm
uma espessura ao redor de 540 micras. Se você tem um paciente que foi submetido a uma ablação de uma dioptria mais acentuada, ele vai apresentar um afinamento corneano e, na realidade, a tonometria de Goldberg já não será tão confiável assim em córneas finas e córneas também muito espessas. É por isso que a paquimetria ultrassônica faz parte da propedêutica de glaucoma. Às vezes você pode ter um paciente portador, que se você suspeita de hipertensão ocular e glaucoma, com uma pressão ao redor de 21, 22, e quando a gente faz a paquimetria desses pacientes, muitas vezes a gente acha que a paquimetria central desse paciente está ao redor de 600. Então, a paquimetria ultrassônica ela faz parte da propedêutica de glaucoma justamente porque a espessura corneana é um referencial importante para a gente avaliar a pressão do olho do paciente. Felizmente, hoje em dia, nós temos os tonômetros de contorno dinâmico, ou também contorno de Pascal, que é o que a gente utiliza lá na clínica, justamente para que a gente possa utilizar em pacientes pós-cirurgia refrativa e pós-transplante penetrante de córnea. A melhor maneira que a gente tem de avaliar a pressão intraocular de pacientes que já foram submetidos a LASIK e PRK é através da tonometria de Pascal, que é o que a gente utiliza lá na clínica. A tonometria de sopro ela é um parâmetro importante para que você faça a triagem daquele seu paciente. Então, ele é um método interessante para a triagem da pressão intraocular. Naquele paciente que você faz lá 3, 4 medidas da pressão e você acha uma tonometria de sopro pneumática, você acha lá uma pressão ao redor de 10, 11, naturalmente esse paciente, mesmo que a tonometria de sopro não seja totalmente confiável quanto a tonometria de Goldman, uma pressão intraocular baixa ferida pelo tonômetro pneumático já nos deixa, de uma certa maneira, tranquilos com relação à pressão intraocular do paciente. Lembrar que tonometria de sopro é um método de triagem, não é um método que você possa utilizar de rotina nas propedêuticas de glaucoma e no acompanhamento dos pacientes glaucomatórios. Uma coisa que você esqueceu de falar, Maria Luísa, que raramente acontece, mas que quando acontece pode ter resultados dramáticos, é o glaucoma cortisônico induzido pela cirurgia refrativa. Eu, pessoalmente, há uns 15 anos atrás, eu tive uma paciente que desenvolveu um glaucoma cortisônico, porque era uma paciente alto mil. Naquela época não existia mitomicina C, todo paciente alto mil que a gente fazia o LASIK. Eu realizei o LASIK nessa paciente, ela tinha um equivalente esférico ao redor de 12, e foi numa época que a gente estava tendo a verdadeira epidemia de DLK no ocular laser. Essa paciente ela desenvolveu um DLK intenso no pós-operatório imediato, e eu tive que usar corticoide com frequência praticamente 2 em 2 horas durante alguns dias, quase uma semana, para poder controlar o DLK. Essa paciente, posteriormente, desenvolveu um glaucoma cortisônico e teve perda importante de campo visual pelo glaucoma cortisônico. Então, a gente tem que levar em consideração que paciente, em caso de DLK, a gente tem que fazer um acompanhamento rigoroso da pressão e muitas vezes tem que entrar com diamox para que você consiga usar o corticoide e ainda assim controlar a pressão intraocular dos nossos pacientes. Então, fica um aprendizado. Todo paciente que, por algum motivo, seja em transplante penetrante de córnea, com risco de rejeição, ou cirurgia refrativa, que você tem que usar o corticoide copiosamente, é extremamente importante que você monitore a pressão e, se necessário, entre com diamox durante o período crítico lá de controle do processo inflamatório do olho do paciente. Okay? Lembrar o seguinte também, pessoal, os glaucomatóides, eles normalmente não veem com bons olhos cirurgia refrativa. Eu me lembro, quando a cirurgia refrativa, a laser se iniciou há uns 30 anos atrás, teve um congresso do Hospital São Geraldo e teve uma sessão de glaucoma, e o professor Nassim Calista que estava coordenando essa sessão de glaucoma. E eu fui convidado para falar sobre exatamente o seu tema, cirurgia refrativa e glaucoma. E o que eu falei na época foi exatamente o que você falou, ou seja,
aqueles pacientes que estão bem controlados, que fazem uso da medicação hipotensora e são pacientes confiáveis, não existe nenhuma razão para a gente não operá-los. Então, essa foi a minha opinião, e eu lembro que o professor Nassim Calixto, ele se levantou e foi lá e discordou radicalmente de mim, dizendo que, na opinião dele, cirurgia refrativa não deveria ser realizada, em hipótese alguma, em qualquer paciente portador de glaucoma primário, ângulo fechado, ou até em pacientes suspeitos de glaucoma. Então, de lá para cá, isso foi há 30 anos atrás, de lá para cá mudou muito. Mas, de qualquer maneira, uma complicação que pode trazer danos ao nervo óptico do nosso paciente. Lembrar também o seguinte: paciente portador de glaucoma, que a gente faz cirurgia refrativa, é importante a gente dar ciência ao paciente que ele tem que informar, se por algum motivo ele mudar de cidade, mudar de convênio, ou por qualquer motivo ele precisar fazer controle pós-operatório com outro colega, ele tem que informar o colega que ele já foi submetido à cirurgia refrativa, justamente para que o colega, com conhecimento disso, possa fazer os exames adequados para fazer o controle do glaucoma dele. Hoje em dia, a gente está numa situação mais confortável, que faz parte da rotina no propedêutico de glaucoma, a tomografia do nervo óptico. Então, a tomografia do nervo óptico nos auxilia bastante no controle do glaucoma dos nossos pacientes. Na época que não existia a OCT, a gente se baseava muito no campo visual e nas medidas de pressão. Felizmente, hoje em dia, com os aparelhos que medem a bioelasticidade da córnea, igual o Corvis, nós vamos aprender bastante dele no sábado, e com o OCT, a gente consegue controlar muito bem os nossos pacientes portadores de glaucoma. Ok? Então é isso, Marília. Parabéns, muito boa a sua apresentação. Não sei se o Reinaldo está online. Você está online, Reinaldo? Você gostaria de comentar alguma coisa? Arnaldo, como é que é? Você podia repetir aí, por favor? Você quer comentar alguma coisa a respeito da apresentação aí da Maria Luísa? Não, foi muito boa, muito objetiva, como deve ser, né? Agora, algumas questões relacionadas ao glaucoma que não foram abordadas. Existe uma entidade chamada PSC, que é a pressão induzida, né, com uma opacidade do estroma. Na verdade, é uma ceratopatia induzida pela pressão e que leva a um acúmulo de líquido na interface do LASIK, que é uma complicação, às vezes, pouco diagnosticada. E, pelo fato de ter acúmulo de líquido na interface, muitas vezes, esse aumento da pressão intraocular, ele não é detectado. Então, tem que ficar essa lembrança. Outra questão também é que eu acho que um paciente que tem um diagnóstico firmado de glaucoma, ou faz uso de tratamento, faz uso de hipotensor, esse paciente tem que me convencer da necessidade de cirurgia refrativa. Como a cirurgia refrativa ela é uma opção, ela não é uma condição absolutamente necessária, o paciente tem que me convencer por que ele quer fazer a cirurgia. Hoje, a questão da pressão, ela não é um problema tão crítico, porque a gente tem hoje que a avaliação do glaucoma, o diagnóstico e a evolução, ela é muito dependente hoje da análise da papila do nervo óptico usando a tomografia de coerência óptica. Então, hoje a pressão ela tem um papel como fator de risco, mas não de diagnóstico. É lógico, o paciente com a pressão de 25, 30, certamente fecha o diagnóstico, mas o paciente pode ter pressões mais baixas e você ter necessidade de fazer uma prova de sobrecarga hídrica ou fazer até mesmo uma curva de pressão no leito, aquela primeira pressão pela manhã, que é muito valorizada, foi muito valorizada a vida toda pelo professor Nassim Calixto, que foi citado aí pelo Arnaldo. Então, hoje, a pressão tem um valor relativo. Porém, o paciente que foi submetido, ele deve ter a informação de qual que era a sua pressão basal antes da cirurgia.
essas tabelas que correlacionam a pressão com a paquimetria, elas não são confiáveis, né? Então, não se deve usar. Você pode saber que uma córnea que foi ablada, a medida será menor. Agora, quanto menor, essas tabelas não são muito precisas. Então, como eu disse, eu não tenho por rotina, mesmo que seja um glaucoma inicial, pré-perimétrico, se for perimétrico, já tem alteração de campo visual, para mim é uma contraindicação. Agora, se for um glaucoma pré-perimétrico, esse paciente tem que me convencer da necessidade de fazer a cirurgia refrativa. Então, são essas considerações aí que eu queria passar. Lembrando também essa questão que o Arnaldo falou, que é muito importante, a questão do tonômetro de contorno dinâmico, né, que são tonômetros de não contato, ou pelo menos que são tonômetros que não levam em consideração a espessura de córnea, assim como o ORA, como o CORVIS também, tem uma pressão corrigida em função da espessura da córnea. Então, são mais precisos do que a tonometria de Goldman, que tem como padrão de aquele aplanamento central, leva em consideração uma córnea com uma espessura de 520 micra. Então, são essas as considerações aí sobre o glaucoma. Eu espero que agora os nossos colegas possam fazer as perguntas aí para a Maria Elisa. Perfeito, Reinaldo. Então vamos lá, pessoal. A hora é agora. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta aí para a Maria Luísa? Eu tenho uma pergunta, Vamos doutor lá. Ronaldo. Rafael Valente. Vamos lá, Rafael. Malu, quando você fala de paciente que já tem dano glaucomatoso, é contraindicado o LASIK pela pressão que vai gerar ali no acoplamento do laser. O dano que você fala é dano tecidual, do nervo óptico, dano funcional no campo visual. O que é que você viu na literatura? Eu fiquei um pouco na dúvida. Entendi. A Academia Americana fala que houve relatos, mas não fala quais são os relatos, de quantos casos, mas falou que houve relatos de alterações no campo visual, ou seja, de defeitos funcionais. Mas se teve alterações funcionais, consequentemente teve defeitos anatômicos, né? Porque primeiro precede alterações anatômicas para ter alterações funcionais no campo visual. Mas foi somente essa informação de 2 linhas na Academia Americana. Não, entendi. Então, um paciente que tem uma escavação de nervo, mas com campo visual bom, a gente estaria autorizado a fazer um LASIK nele. Sim, que seria glaucoma perimétrico, né? Perimétrico. Inicial. Perfeito. Certo. E eu tenho mais uma dúvida, eu não sei se você leu sobre, mas aí o doutor Arnaldo e o doutor Reinaldo também podem falar das experiências do dia a dia. Em relação aos colírios hipotensores, alguma preferência de suspensão ou manutenção no pós-operatório? Travoprosta, que é um colírio pró-inflamatório, a gente deixa no pós-operatório, troca para uma outra classe. Você viu alguma coisa sobre isso? Não li nada sobre os hipotensores, só vi a questão de que entra com hipotensor e, igual o doutor Arnaldo falou, tá com uma pressão mais alta, entra até com hipotensor oral, né? O Diamox. Você não pode ter esse pico pressórico para ter dano glaucomatoso. Perfeito. Deixa eu responder essa pergunta aí. Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte: quando os análogos da prostaglandina foram lançados no mercado, existia um temor muito grande que, como eles são mediadores inflamatórios, pacientes no pós-operatório, seja de facoemulsificação, seja de cirurgia refrativa e transplante, etc., porque a cirurgia intraocular do segmento anterior, os análogos da prostaglandina não deveriam ser utilizados porque eles poderiam induzir um processo inflamatório no pós-operatório. Hoje em dia, isso caiu por terra. Já existe um consenso de que, se for necessário, os análogos da prostaglandina podem ser utilizados no pós-operatório dia. Claro que você não vai iniciar com 2, 3 dias, mas com 30 dias de pós-operatório, esses análogos da prostaglandina já podem retornar e não existe nenhum estudo que comprove que o uso de análogo da prostaglandina pode induzir a edema macular ou algum problema relacionado ao uso do medicamento. Então, hoje em dia, é claro que não é a primeira escolha, mas se você tem um paciente pós-faco
e pós-cirurgia refrativa que precisa usar, ele pode ser usado com uma certa segurança. Ok? Certo. Mais Doutor alguma Arnaldo, pergunta? Oi, aproveitando o pode falar, gancho, Rafael. é, Aham. e em relação à dorzolamida, que ela acaba inibindo ali a anidrase carbônica, a gente suspende também no pós-operatório para evitar um edema de córnea ou não faz diferença? Olha, na realidade é o seguinte, aquele paciente, vamos supor que você vai operar um paciente, vai fazer lá um PRK no paciente, que é portador de glaucoma, ele usa lá aliado de timolol, ou brimonidina, ou um determinado medicamento lá que está controlando muito bem a pressão intraocular dele. Eu, pessoalmente, eu prefiro, durante os primeiros dias, suspender a medicação anti-glaucomatosa tópica e prescrever um Diamox para ele usar durante alguns dias. Então, eu Certo. passo lá um Diamox para ele usar uma vez ao dia durante uma semana, e com uma semana eu suspendo o Diamox e já volto com a medicação de rotina dele. Né? Existem Aham. alguns medicamentos, por exemplo, a própria brimonidina, é um medicamento que o uso crônico ele pode induzir um processo alérgico no olho do paciente. Então, esses medicamentos no pós-operatório imediato, eles devem ser evitados. E se você está inseguro com relação ao uso do corticoide e a suspensão temporária do medicamento próprio que ele está usando, eu pessoalmente prefiro usar um Diamox durante 5 dias, uma semana, e depois voltar com a medicação que ele já está acostumado. Ok? O Ah, perfeito. Diamox, se ele for usado uma vez ao dia, 2 vezes ao dia durante uma semana, com reposição de potássio, o paciente dificilmente vai ter algum efeito colateral mais grave. Tá? Agora, lembrar que os inibidores da anidrase carbônica não podem ser usados durante um período muito prolongado pelos aqueles efeitos colaterais que a gente já conhece. Ok? Não, E perfeito. lembrar o seguinte, o paciente que você operou, ele tem que ter ciência do fato que você vai ter que acompanhá-lo rigorosamente e que ele vai ter que fazer um OCT lá de nervo óptico, pelo menos a cada 6 meses. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, doutor Arnaldo, eu fiquei na dúvida mais a respeito dos pacientes córticos-sensíveis, que a Maria Não. Luísa ela trouxe como contraindicação esses pacientes que têm essa elevação da pressão intraocular com o uso do corticoide tópico, né? Vocês costumam E fazer alguma triagem desses pacientes ou é mais por relato do paciente mesmo ou avaliação prévia de prontuário? dificilmente, Vinícius, você vai ter um paciente que seja córtico sensível e que vai ter consciência disso, sabe? A gente vai descobrir isso muitas vezes, eu não posso operar, até no pós-operatório de catarata, muitas vezes acontece isso. Você passa lá o pós-operatório, ela passa lá um Vigadex, o paciente usar de 3 em 3 horas, e com 2, 3 dias a pressão dele está em 25, 30. Então, a maioria dos pacientes que são muito sensíveis ao corticoide tópico, eles muitas vezes nem sabem disso. Daí a necessidade, em qualquer processo pós-operatório, você medir a pressão de rotina no olho do seu paciente. Então, aquele paciente, por exemplo, você operou a catarata dele, ele com 3 dias, está usando lá o Vigadexa, lá o Zipred de 6 em 6 ou 4 em 4, e a pressão está muito aumentada, às vezes você tem que diminuir bastante o corticoide, se for o caso, até entrar com diamox lá durante alguns dias. Tá? Mas isso a gente vê na prática e o aprendizado disso é o seguinte: o paciente pós-operatório, a gente tem que acompanhar, tem que medir a pressão, todas as visitas pós-operatórias para não ser surpresa. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Doutora Ana Luísa, quer fazer alguma pergunta aí para a Malu? Não, que eu já ia Para o perguntar. Rafael? Os meninos já falaram mesmo. O Perfeito. Reinaldo, não, Ô, Arnaldo, minha dúvida era a respeito da prostaglandina, mas o Rafa já falou aí. Não, não tem problema. A prostaglandina, claro que não é o medicamento de escolha, o hipotensor de escolha que você vai usar. Mas, se precisar, pode ser usado com segurança e não, já caiu por terra essa, essa suspeita de que os análises da prostaglandina poderiam induzir edema macular e edema corneano. Realmente, na prática, não se observa isso. Ok? Muito bem. Então, pessoal,
Vamos encerrar por aqui, até porque o Reinaldo está dando assistência lá para a mãe. E quinta-feira estamos juntos, ok? 19h30. Excelente, obrigado. Beleza, tô Bom, aqui. Ok, lembrando então que pessoal. quinta-feira, gente, Boa noite. como eu não opero glaucoma, eu não vou ter casos. Então nós vamos discutir, fazer exercícios de topografias normais ou não, e casos deve se operar ou não, tá bom? Até quinta-feira, Perfeito, então. Um Reinaldo. abraço a todos. Boa Uma noite, boa noite. Reinaldo. Boa noite. Falou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até quinta. Até. Até quinta. Pronto.